No último vídeo, nós temos esse circuito RC mostrado, né? Neste aqui nós temos uma tensão de entrada que vai de V0 para VS, uma tensão que sobe abruptamente de uma vez, né? O que produz no capacitor aqui uma tensão que eu vou chamar de V de T. Então eu tenho uma tensão V de T, tá? E nesse vídeo nós vamos desenvolver uma expressão exata para V de T, tá? Nesse capacitor aqui. Esse circuito é um circuito muito comum, existem milhões desses dentro de um computador, certo? E nós vamos entender como é que nós fazemos essa expressão de V de T, tá? Para essa expressão, nós vamos precisar de um pouco de cálculo, porque isso aqui é uma função de T. Então nós vamos precisar das nossas habilidades do cálculo. Então, o que nós vamos fazer? Eu vou supor que você já viu o vídeo onde tem a resposta natural do RC, tá? Quando não havia aqui nenhuma entrada, nenhuma tensão, tá? Neste caso, nós tínhamos o seguinte, que V era igual a VO vezes E elevado a menos T dividido por RC. Tá? Existe um vídeo na Academy Khan sobre essa resposta natural aqui, vale a pena você assistir ele. Tá? Então vamos voltar aqui e analisar essa fórmula. Primeiro, vamos dar nome aos pontos aqui. Ó. Aqui eu vou ter uma corrente I, certo? Aliás, vou escrever ela mais para o cantinho aqui. Vou colocar ela aqui. Vou ter uma corrente I, tá? Meu resistor vai ter uma tensão que eu vou chamar de VR. Meu capacitor aqui já tem, né? E uma coisa interessante é que eu vou usar letras minúsculas. A gente usa letras minúsculas quando o valor depende do tempo. E letras maiúsculas quando o valor não depende do tempo. Então, meu I, minha corrente depende do tempo, eu vou chamar de I minúsculo. Meu VR depende do tempo, eu vou chamar de V minúsculo. Tá? Essa é a notação que nós usamos. Valor que não varia, a gente põe maiúsculo. Valor que varia, a gente põe minúsculo. Então, vamos lá. Nós temos esse circuito, né? Se eu aplicar a lei de Ohm para o resistor, nós temos que a lei de Ohm vai ficar da seguinte maneira. VR é igual a R vezes I. Né? Então, eu tenho daqui que I vai ser, minúsculo. O I vai ser VR sobre I. Perdão, sobre R. VR sobre R. No capacitor, eu vou aplicar a corrente no capacitor. Eu vou fazer o seguinte. O I do capacitor é igual a C derivada de V por dt. Certo? Então, aqui, neste ponto, vou botar de outra cor aqui. Aqui, neste ponto, eu tenho Vs. Aqui, neste ponto, eu tenho V. E eu posso falar que eu posso afirmar aqui, na diferença aqui, que o meu VR é Vs menos V. Se eu substituir meu I e meu VR, eu vou ter uma coisa assim. Ó. No lugar do I, eu vou pôr C dV dt. É igual VR, que é, então eu vou pôr sobre R, né, primeiro, 1 sobre R, que multiplica Vs menos V. Certo? Então, eu continuando aí, eu posso fazer o seguinte. C
dV dt é igual a 1 sobre R vs menos 1 sobre R V. Botar minúsculo para não dar diferença. Né? V. Certo? Então, o que eu vou fazer? Vou jogar esse negativo para cá. Vai ficar C dV dt. Ele está negativo. Ele vai ficar mais 1 sobre R. V é igual a Vs sobre R. Então, nós chegamos a essa equação. Essa equação é conhecida como equação diferencial ordinária. Equação diferencial ordinária, EDO. E ela é não homogênea. Não homogênea. O que significa isso? Significa o seguinte, ela é uma equação diferencial porque ela tem derivada. Ela é dita ordinária porque é derivada de primeiro grau. E ela é dita não homogênea porque eu tenho de cá V e de lá não tem V, eu tenho VS. São letras diferentes, não é a mesma letra. Então, ela é dita não homogênea, é como se ela tivesse sido misturada. Então, nós vamos ter que analisar essa equação e ela é um pouquinho mais difícil de ser analisada do que a equação diferencial ordinária homogênea. É simples, porque aqui é zero. Então, nós temos uma divisão aqui. Ó. De um lado, eu tenho a parte natural, a resposta natural do circuito. E do outro lado, eu tenho a resposta forçada. Então, a estratégia que nós vamos aplicar aqui é o seguinte. A estratégia é nós termos a resposta natural mais a resposta forçada. Vamos analisar separadamente, a estratégia é essa. Certo? E nós vamos aplicar aqui uma superposição. Então, nós vamos chegar aqui. Ou seja, uma superposição. Nós vamos analisar separadamente. Então, nós vamos fazer o seguinte. A resposta natural, eu tenho aqui as condições iniciais. Condições iniciais da resposta natural, eu vou ter o Q, que é a carga, e o V0. Certo? E as entradas, os inputs, a gente chama de entradas, eu não tenho, no início, nenhuma entrada. Na resposta forçada, a minha condição inicial é nula, mas eu tenho Vs. E se eu somar tudo isso, eu vou ter que a resposta total vai ser as condições iniciais e as condições forçadas. Certo? Então, a estratégia que eu tenho é analisar essas equações separadamente. Primeiro, só com a condição inicial, depois só com as entradas. Né? Que isso será resolvido no próximo vídeo que nós vamos ver.